militar, né? Que coisa horrível esse negócio do menino de 10 anos estuprado e morto por asfixia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Bom dia, Beto, da técnica com a gente. Já aqui com a gente, professor Jorge Coutinho, convidado a participar no bate-papo de hoje, que vai ser com o mestre em Filosofia Política e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, o Emi Sader, além de a vasta carreira acadêmica, que a gente vai tratar sobre isso daqui a pouco. Júlia Maria também aqui no estúdio junto com a gente. E essa notícia, como você falou, né, a gente fica triste em reportá-la desde o início. É o tipo de notícia que chega pra gente e já nos abala. Primeiro pela crueldade, pela brutalidade, né? Um menino de 10 anos, não dá pra você entender o que leva alguém a fazer uma situação dessa, né? E o menino foi encontrado ainda vivo. Segundo consta na nossa matéria hoje, esse menino foi encontrado no Matagal, no Novo Jockey, e foi levado para o Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu. E os exames do IML constataram aí o estupro e a asfixia, nesse caso aí, que realmente é muito brutal. A gente tem um suspeito preso, a gente não está aqui condenando ninguém de antemão, a gente acredita no trabalho da polícia, na elucidação desse caso, e que o culpado possa pagar de alguma forma, né? E é melhor até que nem se publique muito não, suspeito o nome do suspeito, porque é um crime tão grave que, se não for ele, provavelmente, se o nome aparece, a foto aparece, acontece uma condenação, uma pré-condenação nas redes sociais, e as pessoas às vezes ficam com a vida arruinada, né? Não, certamente. É um caso que tem que ser tratado com toda cautela, né? Desde para se resguardar a família da vítima também, até aos possíveis suspeitos. Mas a polícia dá aí um grande passo quando ela já consegue no mesmo dia, o crime aconteceu na noite de domingo, né? E ontem já tem um suspeito preso. Então isso aí já é um passo importante no trabalho de elucidação desse crime, e a gente vai estar acompanhando de perto todos os desdobramentos. E é interessante que esse tipo de crime, você pode fazer uma análise, quer dizer, eu não sou um especialista em segurança, nem de análise de crimes, de perfis de criminosos, mas normalmente quando um menino de 10 anos é assassinado só por ser assassinado você já pensa em duas coisas, sem examinar, né, o caso, né, Arnaldo? Ou é uma vingança assim de crime, de contravenção, quer vingar do pai, pega a criança e mata. Já teve vários casos de sequestro de crianças de crime organizado, ou então essa pedofilia violenta, essa criminalidade que assusta realmente. Seja qual for o caso, né? Foi uma criança de 10 anos que morreu, né, de uma forma violenta, não é dela, né? E normalmente a culpa não é dela. Enfim, é um assunto extremamente delicado para a gente fazer qualquer tipo de comentário. O que a gente espera e que a gente vai estar acompanhando todos os desdobramentos é que o caso seja elucidado e que o culpado aí seja punido como prevê a nossa lei. Bom, e com marcas de sangue no quarto, um petroleiro é detido em motel na BR-101. Esse aí a gente comentou ontem aqui, né, rapaz? Porque é um caso no mínimo atípico, né? Você tem ali marcas de sangue num quarto de motel, não tem corpo, não tem um segundo personagem. Quem seria esse segundo personagem? Segundo a narrativa da história, o petroleiro que ele chegou a ser levado à delegacia, mas não ficou detido porque não tinha como, você não tem prova para deixá-lo detido. Ele entrou no motel, supostamente estaria acompanhado, ele sai do motel, depois ele volta ao motel, o motel está com o quarto com marcas de sangue e não tem outro personagem. Quem seria esse outro personagem? A perícia aponta sangue ali para esguichos de sangue, então você teria uma perfuração, algo desse tipo, mas não tem corpo, não tem a outra personagem, você não tem reclamação de ninguém desaparecido. É um caso, no mínimo, misterioso. E pelo que eu fiquei sabendo ontem na redação, né, a gente não consegue acompanhar todas as matérias a fundo, né? Você tem repórteres que estão na rua acompanhando essas apurações, você tem os editores que estão cortando e se aprofundando em cada uma dessas matérias, com os repórteres e editores que estão nessa pauta. Eu conversando ontem na redação, pelo que eu fiquei sabendo, inclusive as câmeras de segurança do motel estavam desativadas ou estavam com algum problema, o que dificulta ainda mais. Caso de novela, como você falou ontem, Marco Antônio, é uma situação que
a gente não sabe nem o que esperar, a gente não sabe nem o que aconteceu. Agora, que a polícia vai chegar a algum veredito quanto a isso, certamente vai chegar, né? Porque você não tem a câmera ali do motel, mas tem a câmera do entorno, você tem o percurso do carro. Essa história de câmera de motel também é dúbia, né? É complicado. Teve um caso em São Paulo, por volta de final de 2009, por aí, 2010, de uma moça que foi presa no Brás, o bairro que tem um comércio popular muito grande, comércio de atacado, ela colocando peças, 2, 3 peças de roupa por baixo da roupa, e foi filmada uma câmera dentro da cabine. E acabou que a loja foi processada e ela foi absolvida. Mas no caso do motel, na área do pátio, né? Só. E mesmo assim é controvertido. Mas nem isso estaria funcionando. Aí que poderia ser um dificultador das investigações. Mas tem uma coisa que é simples, né? Ele alega que o sangue é dele, que ele estava sozinho no motel. Só fazer o exame e ver se o sangue é dele, isso não é. E a quantidade de sangue que você tinha ali, pelas imagens que circularam em grupos de WhatsApp, sobretudo, você dá para perceber que ninguém estaria em sã consciência se estivesse sozinho e ensanguentado num quarto daquele jeito. Seria muito difícil a pessoa continuar de pé. É verdade. Bom, nosso sanjoanense, nosso atafonense, dia de festa em São João da Barra. A prefeita Carla Machado recebeu várias autoridades e inaugurou o CISP, Centro de Segurança Pública. Eu estive lá, saí de lá no momento da inauguração, inclusive, encontrei com o comandante Rodrigo Biapina, com a delegada Madeleine, com as autoridades civis de São João da Barra, todos os vereadores estavam lá, deputados estaduais, estava o deputado João Peixoto, o deputado Bruno Dauaire. Como você falou, um dia de festa, comemoração pelos 169 anos de elevação à categoria de cidade, porque Campos e São João da Barra tem essa mania de comemorar a elevação à cidade e esquecer da fundação da vila, né, que seria muito mais antiga. As duas vilas são vilas de mais de 300, quase 400 anos, mas só comemoram a elevação à categoria de cidade. E antes, vila e cidade seria praticamente a mesma coisa, mudança de categoria. São Vicente, por exemplo, que é a primeira cidade do Brasil, era a vila de São Vicente até a época do Império. Mas, enfim, se consolidou isso de comemorar a elevação à categoria de cidade, e foi um dia intenso. Digo que foi intenso porque eu saí de lá 3 horas da manhã de hoje, né? Então as comemorações foram até tarde, bastante gente na rua, mas o mais importante de residual que fica para a cidade é a inauguração desse Centro Integrado de Segurança Pública, que é uma promessa antiga da prefeita Carla Machado, ainda na sua segunda gestão, de criar uma central de monitoramento por câmeras. E essa central foi inaugurada ontem. Ainda não temos detalhes de quantas câmeras estão integradas ao sistema. Campos aqui criou um CISP também, e começou com 90 câmeras. Lá eu não tenho informação de quantas câmeras são, mas é importante esse reforço na questão de segurança pública, porque São João da Barra não é São João da Barra mais tranquila de sempre. A delegada Madeleine Farias, quando esteve aqui, conversou com isso sobre a gente. Não é mais aquele clima somente de veraneio, não. A cidade está crescendo, você tem um complexo portuário do Açu, tem pessoas de fora chegando, a criminalidade tenta ocupar o seu espaço dentro da cidade. Então, de certa forma, o Estado tem que também aí buscar providências para tentar amenizar esses impactos. É verdade. Bom, são 7h14. Um outro assunto que a gente poderia falar, mas eu acho que a gente pode deixar para o final, depois do nosso papo aqui, com o professor Emir Simão Sader, mas é sobre essa história do garotinho, né, que o Lauro Jardim publicou na sua coluna sobre a delação do Rei Arthur. Ontem eu cheguei a comentar sobre isso um pouquinho aqui, não sei se você se recorda, Com né? certeza. Ontem eu cheguei a comentar um pouco, mas ainda só tinha lido por alto a coluna do Lauro Jardim. Ontem, na verdade, consegui ler a coluna toda, a gente deu os desdobramentos, inclusive desse caso, na edição de hoje da Folha. O garotinho não se manifestou ainda, pelo menos até ontem à noite, nem nas suas redes sociais, nem pelos grupos de WhatsApp, como normalmente faz. Não atendeu a ligação, meu número já deve estar lá nos números a não ser atendidos. Eu consegui falar com ele umas 2 ou 3 vezes ainda no atual telefone dele, mas ontem tentei novamente falar com o ex-governador para pegar a sua versão, né, como todo bom jornalismo deve fazer, de você ouvir todos os lados, mas não consegui falar com o ex-governador ontem à noite. O que acontece? O Rei Arthur, como muita gente já sabe, foi denunciado pelo Ministério Público Federal
com relação à compra de votos nas Olimpíadas, para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Trabalhou nos governos, atuou fortemente nos governos Garotinho, Rosinha e Sérgio Cabral. Tem todo o envolvimento com o Sérgio Cabral, que não fica de fora de nenhuma delação que apareça envolvendo o estado do Rio de Janeiro. E isso, inclusive, foi uma matéria enorme no Fantástico, domingo. Eu não pude assistir ao Fantástico. Foi uma matéria enorme que o vídeo circula já nas redes sociais há muito tempo. E, né? você tem ali, segundo Lauro Jardim, são 56 anexos de delação premiada em proposta, né? Mas isso está parado no Ministério Público Federal, mas são 56 anexos de delação. Entre esses anexos, você tem ali envolvimento do Cabral, da Rosinha e do Garotinho, segundo o Lauro Jardim, em que o inusitado na questão do Garotinho foi que o Garotinho estava tendo dificuldade, chamou o rei Arthur ao Palácio Laranjeira, que estava tendo dificuldade de guardar um dinheiro, que seriam 10 milhões em espécie, e pediu para que esse dinheiro fosse mandado em 3 maletas, e estava tendo dificuldade de guardar esse valor ali em espécie. O Garotinho, como eu falei, foi procurado por nós ontem à noite para dar a sua versão sobre essa declaração que está na coluna do Lauro Jardim. Nós não conseguimos falar com ele, vamos ver se ele se posiciona aí pelas redes sociais ou no seu programa de rádio. Eu não tive como acompanhar ontem nada sobre o programa de rádio dele, se ele falou sobre isso no programa de rádio, mas o que impressiona é que quando o casal Garotinho volta à cena, né, eles ficam um tempo fora da mídia, mas quando volta é uma pancada atrás da outra, né? Foi sexta-feira a questão da segunda vara criminal aqui de Campos, bloqueando 18 milhões, que Garotinho diz não ter esse dinheiro. Agora, eu não sei se o juiz aí teria que conversar com um advogado para saber como que funciona. Será que o juiz mandaria bloquear um valor que não existe? O juiz não tem conhecimento do quanto a pessoa tem de bens e em dinheiro? Na verdade, eu acho que pode sim. Ele vê qual o valor e manda buscar as contas através de CPF, essa coisa toda, e comunicar aos bancos. E o banco diz, olha, tudo bem, você recebia a ordem aqui de bloquear 18 milhões, mas tem 1 milhão. Então 1 milhão foi... pode ser. Uma conta... O Garotinho alega não ter esse valor de 18 milhões. Inclusive, como eu falei aqui ontem, ele disse que nunca teve esse valor de 18 milhões acumulado em lugar nenhum, né, durante toda a sua vida pública. A gente reproduz a declaração dele aqui. O carro à prestação. A gente lembra a matéria do CQC lá do... Fantástico. A matéria do CQC daquele carro à prestação do ex-governador Antony Garotinho. Uhum. Mas aí, como eu estava falando, né, sempre sequência, né? Você veio essa questão e não tem relação nenhuma um caso com o outro. Aqui é a Operação Chequinho, lá é uma proposta de delação do rei Arthur, que está foragido, está em Miami, não está no Brasil, e está tentando negociar um acordo de delação para já tentar diminuir aí suas penas no futuro, dentro dessas tantas denúncias aí que o envolvem. Bom, então agora sim, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade, sem nenhuma adição química, produzindo um camarão natural, fresco, muito suculento e com sabor